Mais uma vez, boa noite para os irmãos. É um prazer grande estar aqui com vocês para poder dividir o pão da vida. Vocês tinham uma sequência de estudos, né? Que vinham fazendo aí. Há quanto tempo já está fazendo? No 7º, né? Mas eu acredito que a experiência de hoje vai angariar para o que vocês têm feito aí a cada domingo, tá bom? Sem mais delongas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na realidade, duas perguntas. A primeira é assim: você já viu um milagre? Já viu? Não tem vergonha de falar, não. A gente aqui é irmão, né? A gente em casa assim é tranquilo. Você já viu um milagre? Já, né? É bonito o milagre? É lindo, não é? A senhora me acha lindo? Pois então, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Não era para mim estar aqui. E eu estou. Para a honra e para a glória de Deus. Tem um texto na Bíblia que alguém disse assim: quem foi que pecou? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele, nem os pais dele. E isto é para que seja o nome de Deus glorificado, para a honra e para a glória de Deus. A razão de eu estar aqui é para a honra e para a glória de Deus. Isso me torna mais digno do que outro? Não, poderia ser outro. Porque muitos foram e eu fiquei. Porque muitos partiram com essa pandemia e aqui estou eu. Eu não parti junto com eles. Quantos parentes, amigos, irmãos de igreja, de distrito, do nosso povo foram acometidos da doença e foi levado. E oramos por eles, não deixamos de orar. E a doença levou. E por que uns vai e outros ficam? Não sei. Um dia na eternidade, se eu me deter e me lembrar desse assunto, eu converso com Deus. Vai ter tanta coisa para eu poder falar e ver, que eu não sei se eu vou me lembrar disso. Mas se porventura alguém tiver essa curiosidade, pergunte para ele. Hoje eu não sei a resposta. Mas eu sei que isso não me faz mais digno, menos digno. E é esse assunto que eu quero tratar nesta noite, a respeito da dignidade. O que me faz favorecer de alguma coisa de Deus ou não me favorecer alguma coisa que Deus ou quer ou não quer me dar? O assunto é esse, o tema é esse, a abordagem é essa. Então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: Jesus fez milagre? Muitos, né? E aí, Dalva? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Vamos primeiro ver livro de João. João, capítulo 14, verso 10. Eu vou ler três versos, tá bom? Eu vou ler 3 versos. Alguém diz que não se faz uma doutrina com um verso só. Eu teria muito mais versos para apresentar, mas eu só vou apresentar 3, tá bom? 14, 10. Diz assim. Acharam? Acharam? O irmão já colocou na tela. Então vamos ler ali, ó. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Entendeu o texto? O que o texto está dizendo? É Jesus ou é o Pai que faz as obras? É o Pai que faz as obras. É isso que o texto está dizendo, correto? Vamos para outro texto. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, o verso 20. Lucas 11, o verso 20. Acharam?
Eu acho que dessa vez a gente foi mais rápido que o computador. Não. Eu já ia dizer que a gente tinha sido mais rápido que o computador. Mas assim, 11:20, ó. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. É Jesus que está falando. Mas se eu expulso os demônios por quem? Pelo dedo de Deus. Aí em outras traduções fala o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, logo vos é chegado o reino de Deus. Então quem estava expulsando o demônio? Era Jesus ou era o Espírito Santo? De acordo com o texto. Hã? Deus e Espírito Santo. É isso que o texto está falando. No anterior era o Pai que estava fazendo as obras. Não era isso ou não? Era isso. Vamos para outro texto. Livro de Atos, no capítulo 2, verso 22. Atos 2, 22. O irmão já achou. Então diz assim, ó, 2:22 de Atos. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Entendeu o que o texto está falando? Está dizendo, mais uma vez, que Deus operou maravilhas através de Jesus, que foi aprovado por Deus no meio de vós. Eu vou voltar a fazer a pergunta de novo. Jesus fez milagre? Ficou dividido. Isso, então Jesus não fez milagre. Concorda ou não? É a Bíblia que está falando, não sou eu. Jesus não fez milagre. Quem fez milagre foi o Pai e foi o Espírito. Irmãos, amém. Porque Jesus não fez nenhum milagre. E eu não estou pregando heresia aqui, não. A maior prova que Jesus passou, a maior tentação que Jesus sofreu, foi ele sendo Deus, igual a Deus. Ele não usou o seu poder em seu benefício, nem em benefício de outro. Conseguiu entender? Ele não usou em momento nenhum, embora sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, em momento nenhum da vida dele, ele usou o seu poder em favor de outro ou em favor de si mesmo. Porque assim o fizesse, estaríamos perdidos por toda a eternidade. Esse foi o maior desafio de Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele não podia usar o poder que ele tinha. Tu já imaginou você ter autoridade sobre uma coisa, as pessoas te desafiam e você não poder usar o poder? Até o fim, ele foi tentado assim. Ele estava na cruz e as pessoas passavam, os demônios possuindo as pessoas. E ali diante da cruz, dizia assim, desça da cruz e creiamos em ti. Mas como descer se eu estou crucificado? Para poder descer, era só um milagre. Mas se ele descesse, o que ia acontecer comigo e contigo? Estaríamos eternamente perdidos. Ele não usou o seu poder. Ele não usou o seu poder. Morreu. E quando foi na manhã de domingo, bem cedinho, um anjo desceu do céu, o anjo Gabriel, em forma de relâmpago, vestido com armadura de guerreiro, trazendo a ordem do Pai. E deu a ordem: Jesus, teu Pai te chama. Um anjo não tem poder para isso. Um anjo não tem poder para isso. Milagres, só quem faz é Deus. Só quem faz é Deus. E ele deu a ordem, trouxe a ordem do céu. E Jesus Cristo ressuscitou. Eu sou a ressurreição e a vida. Em nenhum momento ele usou o seu poder. Então, quando alguém te perguntar, essa é uma pergunta, como é que eu digo, escapciosa, né? A gente tem que ter cuidado no responder.
Mas por que que Jesus ele não fez milagre? A gente já explicou o porquê. Se é assim, por que não acontece tanto milagres entre nós, então? Se era Deus que fazia milagres através de Jesus. Por que não acontece tantos milagres? A mensageira do Senhor diz assim: o sol nunca nasceu com Jesus dormindo. Você sabe o que é isso? Toda madrugada, aonde ele estava? Orando. Quanto sereno Jesus pegou, ó, lá no monte, orando, se humilhando, e quando ele descia do monte, seu rosto resplandecia, e com poder ele saía pregando o evangelho, curando os enfermos. Deus fazendo a obra através dele. E por que que a gente não consegue fazer tal coisa? Os hábitos mudaram? Qual hábito que mudou? Ah. Aham. Muitas vezes a gente, por falta de sabedoria, a gente deixa de seguir os ensinamentos de Deus. Quantas vezes a gente poderia estar de madrugada, acordar orando, muitas vezes passamos horas e horas vendo televisão, que realmente é uma realidade felizmente. Naquele momento, Deus poderia agir na nossa vida, mas em vez da gente chamar Ele como auxiliar, a gente acaba afastando. Então, um hábito aí mudou, né? A senhora falou, os hábitos mudaram, né? O que é que a gente podia chamar esse hábito que mudou, que a irmã está querendo dizer, oração, né? Que hábito que mudou? Como é que a gente poderia chamar isso aí? Quem aqui é casado? Oi? Isso. Eu acho que ela falou isso com as palavras que você acabou de dizer, né? Tinha alguém mais que ia falar alguma coisa aí? Não? Eu não entendi ainda, desculpa. Tá. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo. A maldade estava, ó, entendeu? Estava no seu clímax quando ele veio. E sempre que houve o clímax da maldade, aconteceu alguma coisa. Quando estava no clímax da maldade, no tempo de Noé, veio o dilúvio. Quando estava no clímax da maldade em Sodoma e Gomorra, veio a destruição. Quando veio o clímax da maldade, no tempo de Jesus, Jesus nasceu. Então, quando estiver no clímax da maldade do nosso tempo, Jesus virá. Certo? Então, ainda não encheu o cálice da maldade, porque Jesus ainda não voltou, mas voltará. Tá bom, vamos dar um ponto aqui. Tudo isso que falamos, isso resume em uma coisa. E eu fiz a pergunta, quem é casado aqui? Quem é casado? Eu vou pegar o exemplo do irmão lá, da máscara verde. Como é que é o seu nome? Robson. Irmão Robson, o senhor é casado há quantos anos? Há 24 anos o irmão é casado. O senhor conversa com a tua esposa todo dia? Todo dia. Não vou te constranger não, tá? Conversa com ela todo dia. E mesmo quando está aborrecido, você conversa com ela? Tá, alguém tem que conversar. Alguém tem que conversar. Não se põe o sol sem que as coisas não sejam acertadas. Ou pelo menos deve ser assim. Concorda comigo ou não? Ou concordam, né? O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Ninguém recebe poder do céu sem relacionamento. Você não ficaria 24 anos casado se você não mantivesse um relacionamento de diálogo com a sua companheira, com a sua esposa. Você pode viver muito tempo,
algum tempo, enquanto os hormônios, né, os que são mais jovens, estão aí floreando. Isso passa. Vai chegar um momento que vai acabar. Acaba. Não se engane, não. Acaba. Aí sabe o que vai acontecer? O que fica é a amizade, a comunicação, a troca de ideia, o companheirismo. Isso é que fica. Muitos idosos falecem. Quando logo o companheiro falece, ele logo vai atrás, por quê? Saudade, porque perdeu a sua companhia ou o seu companheiro. Concorda? Então é um relacionamento. Então o que Jesus tinha com o Pai? Um relacionamento profundo e contínuo. Ao ponto dele chegar na cruz, quando ele estava para morrer, ele falou: Pai, por que me desamparaste? Ele sabia por que foi desamparado. Ele sabia. Esse era o plano da redenção. O pecado estava sobre ele. Era necessário que o Pai virasse a face para ele. Era necessário. Mas ele, em angústia de coração, ele fez esse clamor como um homem. Venceu o pecado na carne como homem, para nos dar o exemplo. E venceu porque teve comunhão. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos comunhão com Ele. Assim como Jesus teve. Jesus orou assim: que eles sejam um contigo, assim como eu sou um contigo, com o Senhor. Não é? E nós, todos nós, Pai, Filho, Espírito Santo, nós sejamos um. Quando nós somos criados, qual foi a frase que Deus disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí o texto embaixo diz assim: a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Então, tanto o homem quanto a mulher é necessário ter comunhão com. Aí vem agora a pergunta: por que nós não fazemos milagres como Jesus fez? Porque Jesus falou: mais maravilhas do que esta vocês farão. Por que a gente não faz? Porque nos falta relacionar. Estamos desquitados, separados e não temos percebido. A apostasia não é sair da igreja. A apostasia é estar apostatado, sem relacionamento, dentro da igreja. E esse é o maior perigo que nós sofremos. E é isso, por isso existe a carta de Apocalipse. A carta de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta aí. Tu sabe o que me assusta nesse verso? Eu vou chegar no tema, viu, Dalva? Sabe o que me assusta nesse verso? É que ele está batendo. Se alguém bate é porque está do lado de... E você disse que aceitou Jesus. Eu disse que aceitei Jesus. Mas ele fala: eu estou batendo, abre a porta. Você diz que não tem falta de nada, mas eu, Deus, estou dizendo que você tem falta. Você diz que vê tudo, mas você não está vendo nada. Você diz que não tem fome, mas eu estou dizendo que você tem fome. Não é de comida, não é de pão, não é disso. A tua fome é outra e você não está percebendo. Entende, irmãos? Relacionamento. Quando a gente tem relacionamento com Deus, as coisas acontecem. E uma coisa aconteceu na minha vida porque o povo de Deus começou a orar. E Deus não tem povo só aqui dentro, não. Deus também tem povo lá fora, sincero de coração. O meu nome foi parar na macumba. Aí, muitos têm essa reação. Tem essa reação. Eita, lá, irmãos. Lá na macumba. Fala assim: olha, irmão, Ailton, eu vou levar o teu nome e lá eu vou rezar por você. Não falou para mim, mas falaram para minha esposa quando eu estava hospitalizado. Eu vou levar o nome dele e lá eu vou rezar por ele. Na sinceridade de coração, era a forma que a pessoa sabia como, ou pensava que assim se chegava a Deus, e fez assim. Outros de outras formas, e nós da nossa forma. Outros com terço, rezando, né? E nós, do jeito que nós oramos. Mas todos que me conheciam, que se preocupavam comigo, cada um do seu jeito, na singeleza do seu coração,
foi orando, e é por isso que eu estou aqui. E aí agora a gente vai entrar no texto bíblico. Eu consegui me ser claro? O que eu queria dizer a respeito do relacionamento? Vamos para o livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 7. Acharam? Capítulo 7. E a gente vai ter 10 versos aí. Do verso 1. Do verso 1 até o verso 10. Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10. Diz assim, olha. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando ele junto a Jesus, rogou-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo de meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno a ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda na igreja adventista tem tamanha fé. E voltando para casa, os que foram enviados são o servo do enfermo. Irmãos, eu quero destacar duas coisas nesse texto aqui: a fé e a dignidade. O texto ele começa dizendo assim, que Jesus, terminando o discurso, que discurso? Jesus estava descendo do monte. Ele estava descendo do monte em um monte onde ele tinha feito lá, tinha falado das bem-aventuranças, ele tinha falado dos dois senhores, ele tinha falado da lei do amor, ele tinha ensinado aos discípulos orarem, ele tinha falado de assassinato, ele tinha falado de adultério, ele tinha falado de casamento, ele tinha falado de várias coisas no monte. E aí ele então desceu, e a Bíblia fala que vinha uma grande multidão com ele. No livro de Mateus, aí lá fala que entre a cidade de Cafarnaum e a descida do monte, ele encontrou com um leproso. No livro de Lucas não tem esse detalhe. Lucas não colocou esse relato escrito para Teófilo. Ele não colocou esse relato. O relato de Lucas é de coisas que contaram para ele, e aí ele foi anotando, e ele foi escrevendo, para entregar esse livro, né, essa mensagem a Teófilo, para dar a ele aquilo que Jesus tinha feito. No livro de Mateus já é uma outra coisa, é um outro detalhe, é contado outra coisa. Mas não é que há controvérsia no assunto, não há. A mensagem é a mesma. E aí então, e tem uma outra coisa que tem no livro de Lucas que não tem no livro de Mateus, logo depois da história do centurião. É a ressurreição da viúva, do filho da viúva de Naim. No livro de Mateus não tem, no livro de Lucas tem. Então, é interessante esse detalhe, porque quando a gente começa a ler, aí a gente vê assim que cada milagre que Jesus fazia, ele tinha um propósito. E no propósito de Jesus, em realizar cada milagre, estava manifestado o amor do Pai por cada ser humano.
sempre foi manifestar isso, o milagre do Pai, o amor do Pai em cada ser humano. Aí então, Jesus Cristo, quando ele entra em Cafarnaum, esta cidade onde ele teve um palco grande do seu ministério, né? É uma cidade aí das regiões da Galileia. Aí quando ele entra na cidade, uma multidão ia com ele, aí veio estes enviado pelo centurião. Centurião, na época, ele era um chefe de soldados de 50 a 100 soldados romanos. E aí, então, este centurião, ele tinha ajudado a construir sinagoga, a igreja, na época, para os judeus. Quem era o inimigo dos judeus na época? Eram os romanos. E é interessante que aqui a Bíblia, ela diz assim, ele ama a nossa nação. Eu estou em guerra com você. Como é que você diz que eu amo a tua nação? Você é minha escrava. Como é que eu digo que eu amo a tua nação? Você consegue ver como ele era um homem nobre, simpático, que ele conseguia fazer assim até constranger o seu próprio adversário, o centurião? Ele era um homem que ele era de respeito na comunidade, embora sendo inimigo. Aí então, aí a Bíblia fala assim, foram os anciões à frente e disseram assim, ele construiu sinagoga, ele é digno de receber essa bênção. Ele é digno de receber essa bênção. Quantos de nós temos o mesmo pensamento? Eu devolvo o dízimo, todo sábado eu estou na igreja, quarta, domingo. Agora é mais difícil, né? Eu não sei aqui, mas pelo menos em Campo Grande a gente só tem reunião na igreja dia de sábado. Né, por conta da questão da pandemia, né, dificultou muito a reunião com os irmãos, e aí então a gente tem via Zoom, na quarta e no domingo, mas no sábado estamos reunidos. E aí a gente vem no culto, entregamos a oferta, devolvemos o dízimo, guardamos o sábado, não como carne de porco, sou vegetariano, além disso, vegano, cruísta, né? E eu me acho que eu sou o bambambam, então quando eu pedir, Deus tem que me atender, porque eu sou digno. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, quando eu peço, Deus tem que me ouvir. Entende ou não a diferença? A tal ponto que muitos de nós dizem assim, eu não aceito. Outros são mais ousados. Eu determino. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero isso. Eu determino que eu não quero isso na minha vida. Julgando ser digno de alguma coisa. Oi? E não somos. Aí a Bíblia diz que o centurião, quando Jesus vinha a caminho, já perto de sua casa, foi uma outra comitiva de pessoas mais íntimas, e quem sabe até ele estava ali junto também. E quando Jesus Cristo veio ao encontro, ele de longe, ele falou, não, Senhor, não precisa vir debaixo do meu teto, debaixo do meu telhado, na minha casa, o Senhor não precisa entrar, porque eu não sou digno que tu entre na minha morada, até por isso que eu não fui até o Senhor, porque eu não sou digno de chegar perto de ti. Tu és Deus, e eu sou, fala o que tu, eu não vou falar miserável, mas a Bíblia fala isso. Fala, miserável, o que tu é um pecador, eu sou um pecador, necessitado da graça divina, esse sou eu, miserável, pó, comedor de arroz e feijão. Como posso me aproximar de um Deus grande, maravilhoso, santíssimo, excelso, criador, Pai da eternidade? Como posso eu me aproximar? É isso que o centurião entendeu. E aqueles que se diziam ser da igreja adventista da época, o povo de Israel, não entendiam isso. Achava que era digno de alguma coisa. Não é assim às vezes que pensamos e agimos? Não é às vezes assim que nos comportamos? A última mensagem para a Laodiceia, irmãos, é exatamente essa. Reconheça a tua nudez. Reconheça quem você é.
Pare de ser assim. Mude o seu comportamento. Mas não é mudar por mudar. Se você não tiver um relacionamento comigo, embora você faça tudo o que se tenha que fazer, você está irremediavelmente perdido. Porque o que vai nos salvar é um relacionamento íntimo com Deus. Veio o centurião, Jesus veio, e o centurião disse: não, Senhor, eu não sou digno que tu entre em minha morada. Aí Jesus Cristo então olhou e disse assim: está vendo? Nem no meio do meu povo eu vi uma fé assim. Nem aqui no meu povo eu não vi uma fé como aquela da macumba. Nem no meio do meu povo eu não vi uma fé lá como aquela dos católicos. Nem no meio do meu povo eu não vi uma fé como aquela dos pentecostais. Nem no meio do meu povo eu não vi uma fé como aquela determinada religião que às vezes nós discriminamos. Eu não vi uma fé igual àquela fé genuína e verdadeira, que ainda que me falte o pão, que ainda que me falta o gado no curral, que ainda que me falte o leite, que a ovelha ainda venha me faltar, eu ainda vou louvar o Deus da minha salvação. Isso é uma fé genuína. Pode me faltar tudo, mas eu ainda vou continuar adorando. Irmãos, no ano passado, eu fui acometido da doença do Covid. Eu trabalho no Hospital Adventista do Pênfago, conforme a Dalva falou, e eu trabalhava na linha de frente. Ainda trabalho na linha de frente do Covid. Nos 3 primeiros dias, eu estava tendo um sintoma de febre e de dor de cabeça. E era de horário. Era sempre entre as 18 e 19 horas, aí eu tinha febre e tinha dor de cabeça. Quando era no dia seguinte, era como se eu não tivesse tido nada. Se eu chegasse e contasse para alguém, a pessoa ia dizer que eu estava mentindo. Não tinha nada. Aí quando chegava no outro dia, de novo, no mesmo horário, febre e dor de cabeça. No outro dia, normal. Foram 3 dias assim. Quando chegou no 4º dia, aquilo me incomodou e eu passei no médico e eu contei para ele que já há 3 dias eu estava assim. E aí ele falou: não, minha pressão ficou alterada, eu não tinha visto, eu fiquei vendo isso na hora, quando eu passei em consulta. E ele falou: não, você está com a cefaleia por hipertensão. E eu tinha explicado para ele, falei assim: olha, eu trabalho em linha de frente com Covid. Há 3 dias que eu estou assim. Eu nunca tive dor de cabeça e nunca tive uma febre assim. Ele: não, é hipertensão, é cefaleia, dor de cabeça por conta da pressão. Falei: tá bom. Ele foi e me deu 1 dia para poder ficar em casa. Mas eu estava bem. Eu falei: quando é meu horário, que eu trabalho à noite, eu falei: quando é meu horário eu vou trabalhar. Eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer? O que eu vou ficar fazendo em casa? Aí eu vou chegar lá no trabalho, levar um atestado de que eu estou bem, e ele vai levar esse atestado, o homem vai me botar na rua por conta disso daí. Fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, no mesmo horário, aí veio a febre e a dor de cabeça, com um agravante. Eu comecei a sentir falta de ar. Aí eu subi um lance de escada, e para poder buscar um material, que o colega estava fazendo uma imobilização de um paciente, aí eu subi, passei na farmácia, peguei o material e desci. E sentei ao lado no computador, onde tinha um outro colega digitando as coisas. Aí ele olhou assim para mim e falou: pai, mas tu está ofegante. Irmãos, eu sempre fui do esporte, pode não parecer agora, mas eu sempre fui do esporte. Sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de correr, sempre gostei de atividade física, sempre, mesmo na época que eu era perdido no mundo. Sempre gostei. E aí, então, ele falou: tu está ofegante. Eu falei: não estou normal. Ele falou: não, tu está ofegante sim. Aí ele falou: tira um raio-x, faz um raio-x.
Aí eu falei, rapaz, isso é particular, isso vai dar problema, entendeu? Não, rapaz, tu faz o raio-x, vai ficar no sistema, com 24 horas apaga, você não vai precisar imprimir. Eu falei, então tá bom. Aí nessa hora o colega do raio-x estava entrando na sala. Ele falou, vem cá, vamos lá fazer o raio-x? Aí eu fui lá fazer o raio-x. Aí tá bom, ele fez o raio-x, aí eu tirei uma foto que estava na tela, e aí cheguei para uma colega e falei assim, olha, tu vai, passa lá no médico e mostra esse raio-x, mas você não diz de quem é. Aí falou, tá bom. Aí ele falou, doutor, você pode ver uma coisa aqui para mim? Aí o doutor, não, entra aí, mostra aí para mim. Aí ela foi e mostrou o celular. Aí ele olhou assim, tá bichado esse irmão. Quem é esse raio-x aqui? Aí ela falou, é do enfermeiro Ailton. Ele falou, chama ele lá. Aí ela foi, me entregou o celular e eu fui, né? Quando eu cheguei aqui, nessa distância aqui, ó, a porta aqui, a mesa aí. Aí ele falou, para bem aí. Aí eu parei na porta e a mesa aí, e ele falou assim, para aí porque eu sou diabético. Ele falou, tu tá com Covid. Eu falei, que isso, doutor? Tu tá com Covid. Aí ele falou assim, olha, faz uma ficha filantrópica ali, que eu vou te pedir algumas coisas. Aí eu fiz a ficha filantrópica, e aí ele falou, já vou te pedir aqui uma tomografia de tórax. Aí o colega já estava perto, que aí quando começou, falou que eu estava com Covid, todo mundo chegou perto de mim, né? Aí aquele colega, não, vem cá que vamos fazer isso, não, vem cá que vamos fazer isso. Aí me levou para fazer a tomografia. Eu fiz a tomografia e a imagem já veio direto para o computador na mesa dele, no consultório. Aí quando ele olhou, quando eu vim de lá para cá, que eu entrei no consultório, que ele falou para mim o resultado da tomografia, ele falou assim, ó, é Covid mesmo, e tu está com 80% do pulmão tomado. Quando ele falou aquilo, eu fiquei preocupado, mas eu estava bem, parecia bem. Me deu a receita, o kit Bolsonaro, cloroquina, azitromicina, e me deu mais um corticoide para mim poder tomar, e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei a medicação, passei a noite, aí já no dia seguinte eu não fui trabalhar, né, porque ele já tinha me dado o atestado de 15 dias, eu fiquei em casa. Na noite, nessa noite aí, que eu tinha ficado em casa, que eu não fui trabalhar, eu senti falta de ar e fui para a UPA. Quando eu cheguei na UPA, o médico, eu contei a história para o médico lá na UPA, aí ele chegou para mim e falou assim, não, vamos fazer algumas coisas aqui. Aí ele foi, fez uns broncodilatador em mim e tal, papapá, e aí eu melhorei e voltei para casa. Passou a noite, passou o dia, quando chegou de noite de novo, nunca fui asmático. E aquele negócio, aquela agonia, minha esposa me botou no carro, me levou para a UPA. Aí quando eu cheguei lá na UPA, o mesmo doutor que tinha me atendido na noite anterior, ele estava lá. Ele falou, você de novo? Eu falei, eu de novo. Não conseguia falar. É eu de novo. E não me manda para casa porque amanhã eu não volto. Se o senhor for, é no meu enterro, porque para cá eu não venho mais. E aí ele falou, não, eu vou te internar. E aí me internou. Naquela noite, me colocou na máscara, me internou e eu fui encaminhado para o hospital regional da cidade. Aí eu fui para a enfermaria Covid, passei aquele restante de noite, passou o dia, quando chegou no finalzinho do dia, aí chegaram para mim e falaram assim, olha, vamos te mandar para a UTI, porque se o caso ficar mais grave, aí você já está lá, fica mais fácil de resolver. Tá bom, aí eu fui para a UTI. Passou a noite e o restante do dia seguinte, quando chegou de novo no pezinho da noite, percebeu que a pior era só de noite? Cada vez que uma noite passava, piorava. Cada vez que uma noite passava, piorava. E aí, quando chegou no finzinho do dia, no começo da noite, o médico chegou para mim e falou assim, Ailton, eu vou ter que te entubar. Tua saturação, que mede o nível de oxigenação no sangue, que é uma média mais ou menos de 92 a 100. 100 é muito difícil, mas é mais ou menos assim, de 92 a 100. E quando está abaixo de 90, aí, até 80, então tem que entubar. E o meu estava em 79, a 15%, a 15 litros de oxigênio, e eu não voltava.
A respiração não vinha o normal de novo. 79. Já era para eu estar entubado. Mas ele ficou esperando para ver se eu conseguia retornar. E eu não voltava. E aí ele falou assim, vou ter que entubar. E eu cheguei para ele, eu disse assim, Senhor, doutor, não me entuba. Porque se eu entubar, eu vou morrer. Ele falou, não é assim não. Eu falei, do jeito que eu estou falando. Eu me conheço. Eu fiz muita travessura, irmãos. Eu agredi muito o meu pulmão. Eu fumava maconha, eu tomava cachaça, eu cheirava pó, eu fumei crack, eu fumava cigarro. Eu era louco, eu era doidão, entendeu? Eu era louco, doido. E aí, então, eu sei o que eu tinha agredido no meu corpo, eu sei o que eu tinha feito, E a gravidade, quando ele falou que ia me entubar, eu falei assim, não, eu vou morrer, doutor, porque a sequela a gente carrega daquilo que a gente fez. E aí eu sei que quando eu falei assim com ele, ele falou, não é assim, não é desse jeito. Aí quando ele falou assim para mim, ele falou, olha, aí ele pegou, puxou o carrinho de parada para perto de mim, aí foi preparando material para poder me entubar, e aí eu tinha perdido o acesso para poder fazer a medicação. E aí agora procura a veia, me fura, e não conseguia achar veia em mim, e ele já tinha me posto de barriga para cima, porque eu estava de prona, né? Eu estava de barriga para baixo, para ter uma respiração melhor. Quando foi na hora de entubar, ele me botou de barriga para cima. E aí eu com falta de ar, e chegou a enfermeira e colocou, aquilo é uma ventosa, aquilo dali. Aí ela pegou o ambu é tipo uma bexiga, né? Que aperta e tem uma máscara que coloca assim no rosto. E ela colocou aquela máscara no meu rosto e parece que ela esqueceu de ambuzar, e aquele negócio colado na minha cara, e eu não conseguia respirar, e ela não tinha conectado o oxigênio. E o pessoal me segurando meus braços para poder funcionar, e eu me vi desesperado com aquilo. Calma que tu está nervoso, e eu comigo, você não sabe a hora que eu ficar nervoso. Né? Eu estou muito calmo aqui. E aí, enfim, para encurtar a conversa, aí eu ouvi uma voz que dizia assim, tocou na minha perna, aqui na coxa, e falou assim, aqui, a femoral, para poder pegar um catéter central, aqui na femoral, na coxa. Aí o outro daqui na minha cabeceira, que é o que ia me entubar, disse assim, tu está sentindo? Aí eu falei assim, estou sentindo. Eu falei, então passa. Aí eu senti o catéter na minha perna, passar. Aí ele disse assim, Ailton, vou sedar. Eu só vi uma luz amarela com um final branco. Acordei 21 dias depois. Eu fiquei em coma num período de 21 dias. O meu rim parou. Eu fiz hemodiálise por um cateter de Shiley 19 dias, todos os dias consecutivos. Quando tentaram, tinha vencido os dias desse acesso da perna, e aí tiveram que trocar e tentaram fazer um subclávio em mim, aqui embaixo da clavícula. Quando eles tentaram fazer eles perfuraram a pleura do meu pulmão. E aí eu tive que fazer uma drenagem torácica. Aí perfuraram aqui na minha costela, colocaram um dreno para poder tirarem o ar, fizeram um pneumotórax. Enfim, eu tive 7 buracos que me furaram. Né? E aí, então, depois de eu ficar os dias vencido de tubo, aí mais ou menos 10 dias, né, que era o tubo orotraqueal, aí, como tinha vencido, eles tiraram o tubo, me levaram para o centro cirúrgico e me colocaram uma traqueostomia, que é essa que eu tenho uma marca aqui. Aí me colocaram a traqueostomia e na sala de centro cirúrgico eu peguei uma bactéria resistente, a Cinetobacter. E aí eu fiquei mais 25 dias na enfermaria para poder tomar medicação, para poder então eu melhorar. Para a honra e glória de Deus, depois de 46 dias, eu saí do hospital, né? Se vocês quiserem anotar, o meu nome no Face é Ailton Novaes. Aí lá vai estar meu testemunho lá. Tem um ditado que o povo do mundo fala, que eu saí do hospital a capa do Batman. Sabe o que eu estou tentando falar, né? Eu estava na tábua da beirada. Você está me vendo fortinho, gordinho? Eu fui para o hospital com quase 90 quilos, eu perdi 39 quilos em 46 dias. Eu saí magro, seco. Ninguém luta com o demônio que não saia ferido.
Cristo lutou com o diabo e perdeu a vida na cruz. Venceu no terceiro dia porque ressuscitou. Mas não se engane, meu irmão. A tua luta é espiritual. Você vai lutar e você vai vencer, mas vai doer. O ouro, para ser refinado, para tirar as impurezas, ele tem que ser queimado no fogo. Mas vai sair coisa boa. Tu sabe por que Deus te espreme? Tu sabe por que Deus exige, não vou dizer exigir, Ele pede as coisas a você. Sabe por quê? Porque eu tenho um ditado comigo. A gente só espreme laranja boa. Laranja que não presta, o que você faz? Tu espreme? Não, tu joga fora. Se Deus está te espremendo, se você sente que Deus quer algo mais de você, é porque Ele sabe que com Ele você será um vencedor. Hoje eu estou de férias, eu voltei a trabalhar no dia 28 de fevereiro, eu voltei a trabalhar. Já tomei as vacinas que tinha que ser tomada, hoje eu estou bem. E fiquei com sequela, né? Eu não era hipertenso e fiquei. Eu não era diabético e fiquei, né? Eu saí com uma anemia de 8 de eritrócitos, aí tive que tomar Noropurum por 15 dias. O meu rim ainda não estava completamente curado, tinha ainda umas produções que ele ainda não estava fazendo, como no caso de eritropoetina, que é um dos componentes necessários para poder fazer glóbulos vermelhos, para poder ter oxigenação. E aí estava faltando isso, mas hoje, graças a Deus, o Senhor me restaurou. E agora eu faço a pergunta para você. O que existe em mim de dignidade para Deus ter feito esse milagre por mim e não ter feito em outros irmãos que nos deixaram? O que tem, irmão, de dignidade em mim? Nada. O que tem de dignidade em você? Por que você está aqui? Porque eu estou aqui e os outros partiram. Qual a diferença entre nós e eles? É só porque Deus te escolheu, irmão, simplesmente por isso. Ele te escolheu. Então aproveite o momento. Eu não sei se você tem que botar a tua casa em ordem. Eu não sei. Eu não sei se eu tenho que colocar, se a gente tem que vencer pecado. Eu não sei. Mas Deus permitiu que eu estivesse aqui e que você também estivesse aqui conosco aqui nessa reunião. Vou encerrar. Eu tinha planos de curto, médio e longo prazo. Quando o doutor disse assim para mim, eu vou te entubar, e eu, na hora que ele disse para mim que eu vou te entubar, eu elevei a minha mente ao céu e disse assim, Senhor, a minha vida está na tua mão. Me perdoa todos os meus pecados. Eu não tenho tempo para poder aqui estar falando para o Senhor aquilo que eu pequei, mas aquilo que impede o meu relacionamento contigo. Que de repente o Senhor esperava uma coisa de mim e eu não fui. Me perdoa e lembra de mim quando vir na tua glória. Essa foi a minha oração. E aí eu não vi mais nada. E se eu não tivesse voltado? Se a minha vida não estivesse em paz com Deus? Louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tem feito? Você não sabe, irmão. Se tu vai ali, ó, saindo, dá uma topada na porta, cai, bate a cabeça e morre. Você não sabe. Eu perdi um conhecido assim. Ele pulou a linha do trem, e na hora que ele pulou a linha do trem, ele viu o guarda e foi correr do guarda, porque ele não tinha dinheiro para pagar a passagem. O guarda veio em direção a ele, ele correu, tropeçou no trilho, bateu a cabeça e morreu. Era trabalhador, não era bandido, não. Hoje te pedirão a tua alma. E aí? O que tu fez? Como foi o teu relacionamento? Como foi a tua vida? Vai dar divórcio? Vai dar separação entre você e o Senhor? Que Deus tenha misericórdia de você e tenha misericórdia de mim. E que não seja essa nem a sua e nem a minha realidade. Que seja diferente. Que
que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, a gente possa dizer assim: este é o sinal. Eu ouvi, não foi um trovão não. Eu ouvi o dia e a hora. Eu ouvi o dia e a hora. Este é o sinal, a mão na nuvem, simbolizada aí, né, do tamanho da metade da palma de um homem, escura seu princípio e a sua base como fornalha em fogo. E aquilo vem se aproximando da terra, cada vez mais, aquilo cada vez mais crescendo, e aquela nuvem negra já é uma nuvem negra, agora é uma luz gloriosa, e eu percebo que no alto dela tem alguém sentado, é o Rei da Glória, ele está sentado no seu trono. Eu vou ter um encontro com o Deus do universo, aquele que me criou, aquele que colocou um propósito na minha e na tua vida. Eu vou ter um encontro com ele. E aquilo vem se aproximando. E agora eu percebo que na base da nuvem, não é nuvem, são anjos. Anjos gloriosos com trombeta, tocando seus clarins. E de repente eu ouvido a voz do Mestre. É ressoada a última trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitam, primeiro glorificados. E nós, transformados em um abrir e fechar de olhos, todos temerão pela sua existência, todos, ímpios e justos, olharão para o céu, verão Jesus e temerão pela existência. Mas uma palavra é ouvida do trono: a minha graça te basta. Só pela graça. Eu não sou digno de nada, irmãos. Se um dia recebermos a vida eterna, e creio que receberemos, não pense que tu fez alguma coisa, não. Nada pelo que você fez. É de graça. Aceite isso. Por mais duro que seja, ó homem orgulhoso. Por mais duro que seja, aceite. Porque a salvação é só assim. Mesmo indigno, veremos Jesus voltar. Você gostaria de ver Jesus voltar? Gostaria de se preparar? Gostaria, irmão, de estreitar esse relacionamento, esse casamento com Cristo? Gostaria? Quantos gostariam? Amém. Em nome de Jesus, amém. Que seja essa a nossa oração. Morra, se for necessário, por isso. Essa é a tua esperança. Essa é a minha esperança. Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, nos trouxe a sua maravilhosa luz para vivermos essa esperança. Então viva com fé, com certeza, com alegria, sem dúvida, sem medo. Cristo te chamou para ser um soldado do céu. Ele honra isso, vai honrar isso em você, vai ajudar você a ser assim, vai ajudar eu a ser assim. Por mais fraco que você seja, por mais miserável que você seja, por mais pequeno que você seja, Ele te tornará um vitorioso. Amém. Antes de eu orar, irmãos, eu faço trabalho missionário onde eu estou, sempre, onde eu estou eu faço trabalho missionário, dou estudo, dentro da capacidade que Deus me deu. Eu sempre digo para as pessoas assim: Jesus te ama, Deus te ama, Ele quer o teu melhor. Mas depois que eu tive o Covid, irmãos, você não tem ideia não. Você não tem ideia de quanto Deus me ama. Você não tem ideia. Eu não quero que você tenha Covid. Eu não quero que tu tenha nada de ruim na tua vida, entenda o que eu estou falando. Mas você precisa experimentar o que eu experimentei. Estou falando do lado de Deus, não do lado do mal. O que eu experimentei. Momentos da minha vida que eu não podia fazer nada por mim. Eu senti Deus me carregar no colo. Eu senti o amor de Deus. Eu me senti amado. Você sabe o que é isso? Você se sentir amado. Um ser supremo. E você olhar para o céu e falar assim: Senhor, eu não tenho força. Eu não sei o que fazer, eu estou perdido no meio de tudo isso. E você sentir conforto, você sentir amor, e todas as coisas que você precisar, Deus encaminhar uma a uma e colocar diante de você, e não lhe faltar nada, e você não pediu nada.
E tudo foi ocorrendo na sua vida, não porque você tinha perna para andar, mas porque Deus andou por você, porque você acreditou, entregou tudo na mão de Deus. Seja isso uma realidade na sua vida. Vamos orar? Amantíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu mais uma vez poder testemunhar a maravilha que o Senhor fez na minha vida, Senhor. É a minha experiência contigo. Obrigado por esta oportunidade. Que os irmãos, ao saírem daqui, Senhor, não seja de uma forma emocional, mas seja de uma forma consciente, que compreenda que o Senhor faz milagres ainda. O Senhor transforma coração. O Senhor faz, Senhor, as pessoas poderem perceber que no céu há um Deus, que no céu há o Deus que cuida de cada um de nós, que nos ama, que nos quer bem e que um dia vai voltar e vai nos levar para um lugar muito melhor do que este em que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, por esta esperança. Bilhões de pessoas existem neste mundo, mas o Senhor escolheu a mim. O Senhor escolheu estas pessoas que estão aqui, estes meus irmãos dessa igreja. Tenha misericórdia dessa igreja, Senhor. Ela é tua, meu Pai. Toma ela nas tuas mãos, desde a liderança até o membro mais simples, mais humilde. Que o Senhor tenha misericórdia, conforta. Eu não conheço os irmãos, mas se tem alguém aqui com dificuldades, se tem alguém aqui com problema, com dúvida, se tem alguém, Senhor, aqui que está adoentado, ou com algum parente doente, que está no leito de dor, desempregado, não importa. Senhor, mostra para essa pessoa que o Senhor se preocupa com ela, que o Senhor quer o bem dela, e por mais que ela passe por dificuldade, por mais que ela passe por problema, o Senhor está na fornalha com ela. Tenha misericórdia, Senhor. Eu creio, meu Pai, que mesmo eu não sendo digno, eu vou te olhar nos olhos. Mesmo eu não sendo digno, Senhor, eu vou sentar no teu colo, no trono. Mesmo eu não sendo digno, Senhor, o Senhor permitirá eu galgar os degraus da Nova Jerusalém. Mesmo eu não sendo digno, Senhor, o Senhor vai me dar de comer da árvore da vida. O Senhor vai me sarar com as folhas da árvore da vida que sara todas as feridas. O Senhor vai me dar de beber do rio da vida. Obrigado, Senhor, por esta esperança. Não permita que nenhum de nós aqui, Senhor, venha se perder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. A nós, Senhor. A nós. Toma-nos em teus braços de amor, leva-nos para os nossos lares, guardados em teus paternais cuidados. Dá-nos uma semana que é estranha para nós, mas uma semana de proteção, de cuidado, e nos traga uma nova oportunidade na tua casa, para que poder ouvir a tua palavra, louvar o teu nome, e poder sair daqui mais uma vez repletos do teu Espírito. Nos ajude a testemunhar. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.